Carolina conferiu mais uma vez o horário no celular. Ainda faltavam 2 horas para o fim do expediente quando chegou uma mensagem do marido. Jantar às 19 horas. O Renato Farias vem com a Cláudia. Não se atrase. Ela suspirou, fundo, e largou o relatório inacabado. Mais uma vez, parceiros de negócios do Eduardo. Mais uma vez, conversas intermináveis sobre investimentos e empreendimentos. Mais uma vez, ela ficaria calada no canto da mesa, forçando um sorriso. Em 10 anos de casamento, noites assim já tinham virado rotina. Preciso passar no mercado, murmurou para si mesma. Frutas, vinho, folhas frescas para a salada. Com 37 anos, Carolina se sentia mais como uma empregada doméstica do que esposa de um empresário bem-sucedido. Sem filhos, sem carreira, sem interesses próprios. Só uma sequência interminável de tarefas de casa e jantares sociais. Carolina, tem um minutinho? A colega de trabalho, Patrícia Lima, apareceu na porta da sala. Vamos tomar um café depois do expediente? Faz tempo que não conversamos. Desculpa, não dá. Meu marido vai receber uns convidados importantes. Tenho que preparar tudo. Respondeu ela automaticamente. Ah, entendi. Como sempre. Marido, casa, cozinha. Ai, amiga. De repente, o celular vibrou de novo. Dessa vez, era sua irmã, Fernanda. Carolina, tá sentada? A voz soava estranhamente séria. O que aconteceu? A avó Esther, ela se foi. Na mesma hora, Carolina sentiu o corpo inteiro gelar. A última vez que viu, a avó foi há mais de 1 ano e meio, quando foi visitá-la na vila, no ano novo. Tinha prometido voltar naquele verão. Quando? Conseguiu perguntar engolindo em seco. Ontem à noite. Partiu dormindo. O enterro é depois de amanhã. Fernanda fez uma pausa. E vamos precisar ir ao cartório na semana que vem. A avó deixou um testamento. A sala do cartório estava lotada. Além de Carolina e Fernanda, estavam os maridos delas e um advogado contratado pela irmã. Fernanda, como sempre impecável, tamborilava os dedos com unhas longas sobre a mesa. O marido dela, Marcelo, folheava uns papéis com pose de executivo. Vamos começar logo, disse Fernanda impaciente. Tenho uma reunião importante em 1 hora. O tabelião, senhor Álvaro Nogueira, pigarreou e ajeitou os óculos no rosto. De acordo com a última vontade da senhora Esther Voss, seus bens serão divididos da seguinte forma. O apartamento de 3 quartos, localizado na região central de São Paulo, no bairro dos Jardins, vai para a neta Fernanda Andrade Voss. A casa no interior, no sítio em Santa Luzia, com o terreno anexo, vai para a neta Carolina Andrade Medeiros. Na mesma hora, Carolina sentiu o marido, Eduardo, ficar tenso ao seu lado. Ele já estava fazendo planos com o apartamento. Da avó. Queria abrir um novo escritório da empresa lá. Com licença, deve haver algum engano, disse o advogado de Fernanda, Dr. Henrique Vasconcelos, ajeitando a gravata. O valor dos bens é completamente desigual. O apartamento vale, no mínimo, uns 2 milhões. Já a casa no interior, não há erro algum, respondeu o tabelião com calma. A vontade da falecida foi registrada de forma clara e objetiva. Fernanda sorriu vitoriosa. Pois é, maninha. Mais uma vez você ficou com a pior parte. Mas também, né? Sempre foi assim. Você vive nas sombras, sempre quietinha, satisfeita com o que sobra. Fernanda, para com isso, murmurou Carolina. Parar por quê? Tô só dizendo a verdade. Você nem filho conseguiu dar pro seu marido. Mas pensando bem, talvez até seja melhor assim. Na volta para casa, Carolina e Eduardo não trocaram uma palavra. Só quando chegaram na porta do prédio ele explodiu. De novo você foi um fracasso. Nem para herdar algo decente você serve. Uma tapera no fim do mundo? É isso o que você tem para oferecer? Eduardo, eu... Cala a boca. Cansei de ser marido de uma inútil. Arruma suas coisas e cai fora. Vai para sua tapera. Lá que você merece ficar. E nem se atreva a me ligar.
Mas Pra onde eu vou? As lágrimas escorriam. Problema seu. Amanhã quero você longe daqui. Naquela noite, pela primeira vez em 10 anos, Carolina dormiu no sofá da sala. De manhã, assim que Eduardo saiu para o trabalho, ela começou a arrumar as malas. Por dentro, tudo parecia oco. Um vazio igual ao da velha casa que agora era dela. Um ônibus velho a deixou no único ponto da pequena vila de Santa Luzia. Carolina olhou em volta. A vila parecia abandonada. Só uma velha árvore na beira da estrada balançava os galhos, como se reconhecesse uma velha amiga. Foram uns 20 minutos andando até a casa da avó. A cada passo, a mala parecia mais pesada. O coração, mais apertado, até que avistou o portão torto e enferrujado. O mato no quintal chegava à altura da cintura. As hortas, antes bem cuidadas, estavam cobertas de ervas daninhas. Meu Deus! Murmurou Carolina ao ver o estado da casa. A tinta das janelas estava descascada, a varanda toda apodrecida. Ela lembrava daquela casa como sendo cheia de vida, cheirosa de ervas e pão caseiro. Carolina, você veio mesmo? Disse uma voz alegre. Era uma senhora gordinha de avental colorido, correndo do quintal ao lado. Tia Lúcia, sorriu Carolina, reconhecendo a amiga da avó. Assim que ouvi o ônibus chegar, imaginei que fosse você. Estávamos te esperando. Finalmente chegou. As duas se abraçaram. A tia Lúcia Prado tinha um cheiro bom de pão fresco e cheiro verde, igualzinho à avó Esther antigamente. Vamos lá em casa tomar um chá? Convidou ela. No seu quintal agora. Ela hesitou. Tá meio bagunçado faz tempo. Enquanto tomava um chá com bolo, tia Lúcia foi contando. A sua Paulina, que Deus a tenha, mexeu com as ervas até o fim. Gente de toda a região vinha até ela. Um queria uma infusão, outro um chá mais forte. Ela nunca dizia não para ninguém. Mas quando adoeceu, enfraqueceu rápido. Foram só uns 3 meses. Por que ninguém me avisou? Perguntou Carolina, com amargura. Foi ela quem pediu, respondeu a tia. Não incomodem a Carolina, dizia. Ela já tem preocupações demais. Mais tarde, quando Carolina finalmente criou coragem para entrar na casa, teve uma surpresa. Tudo estava limpo, como se alguém tivesse passado ali fazia pouco tempo. Foi a Letícia, a menina da casa ao lado, explicou tia Lúcia. Ela cuidava da sua avó no fim. Continua vindo, tirando o pó, abrindo as janelas. No quarto da avó, tudo estava como antes. Ervas penduradas no teto, o toucador antigo, o baú de artesanato. Em cima da mesa, uma pilha de cartas amareladas. A de cima começava. Minha querida Netinha, quando você ler isso, eu já não estarei mais aqui. Me perdoa por não ter te chamado para me despedir. Não queria ser um peso para você. Você já sofreu tanto nessa vida. Agora preciso te contar a verdade. O apartamento em São Paulo era do meu primeiro marido, o senhor Benedito Alves. A filha dele, do primeiro casamento, é a mãe da sua irmã Fernanda. Eu criei a menina como se fosse minha, mas ela nunca perdoou o pai por ter se casado de novo. E a neta puxou o gênio da mãe. Sei que te magoei deixando para você só a casa do interior, mas é que aqui está a minha alma, minha força. Cada erva, cada pé de fruta preta tem minhas mãos marcadas. Aqui eu fui verdadeiramente feliz. No porão você vai achar potes com ervas que preparei. Isso é a sua herança. E no baú tem cadernos com receitas. Não tenha pressa de jogar fora. Dá uma olhada. Vai que esse conhecimento também sirva para você. Te amo, minha menina. Com carinho, sua avó. Carolina sentou-se na cama antiga, apertando a carta no peito. Lá fora, as macieiras que a avó havia plantado balançavam ao vento. O ar estava perfumado de hortelã e erva cidreira. E então, conseguiu se ajeitar? Tia Lúcia apareceu, na porta. Precisa de alguma coisa? Quero muito que você se sinta bem aqui. Aqui é um lugar acolhedor, viu? Não vá embora já. Fica mais um pouco, dá uma chance, disse ela com ternura.
Obrigada. Sorriu Carolina entre lágrimas. Acho que vou ficar. Isso mesmo, respondeu a vizinha com alegria. A casa é boa, forte. Só precisa de uns reparos, e logo você vai estar vivendo bem. A gente ajuda no que puder, viu? Só não perde a esperança. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Carolina dormiu tranquila. Sonhou com o jardim em flor, o cheiro das ervas e o sorriso da avó. Na manhã seguinte, um leve toque à porta a acordou. Era uma garota magrinha, com uma trança loira e olhos cinzentos enormes. Bom dia, eu sou a Letícia, disse a menina, com voz suave e melodiosa. Posso entrar? Claro, a tia Lúcia me falou de você, respondeu Carolina sorrindo, enquanto observava a visita. Letícia entrou timidamente e parou diante do velho armário. Aqui era onde a avó Esther secava as ervas. Colocava em cima de jornal mesmo. Hortelã, orégano, erva de São João. Eu ajudava a separar. Você vinha sempre aqui? Perguntou Carolina, tirando xícaras do armário. Todo dia depois da escola. Ela me servia chá, contava histórias. A menina hesitou. Quando ela adoeceu, tentei passar mais tempo aqui. Não queria deixar ela sozinha. Carolina olhou com um misto de tristeza e ciúme. Ela sempre achou que fosse a neta preferida. E agora descobria que, nos últimos meses, quem ficou perto da avó foi aquela menina simples. Senta aqui, me conta mais sobre ela, como ela estava ultimamente. Letícia se sentou na pontinha da cadeira e alisou a saia. Ela falava muito de você. Mostrava suas fotos, principalmente aquela em que você é pequena, com trancinhas. Dizia, minha Carolzinha era tão doce, tão sensível, guardava tudo no coração. A menina olhou para Carolina, meio sem jeito. Estava pensando, talvez você queira ajuda com as ervas. A avó Esther me ensinou tanta coisa. Ia ser uma pena se tudo isso se perdesse. Você quer mesmo ajudar? Perguntou Carolina olhando nos olhos dela. É trabalho, leva tempo. Quero sim, respondeu Letícia, com a voz pela primeira vez animada. A avó Esther dizia que as ervas são como gente, que precisam de cuidado, de amor. Posso te mostrar o que ela me ensinou. Se você quiser, é claro. Carolina sorriu, olhando para aqueles olhos cinzentos tão sinceros. Sabe, eu tenho a sensação de que foi a vovó que armou tudo isso para a gente se conhecer. Vamos tentar juntas? Foi assim que começou a amizade das duas. Todos os dias, Letícia ia até lá depois da escola, e juntas elas organizavam os cadernos da avó, separavam as ervas, cuidavam do jardim. Olha, isso aqui é orégano, explicava a menina, apontando para um arbustinho. A avó Esther dizia que serve não só para chá, mas também dá energia. E aqui tem erva de São João, que serve para 1001 coisas, completava. Aos poucos, Carolina foi descobrindo que gostava daquilo. Aprendeu o nome de todas as ervas do jardim, começou a reconhecê-las pelo cheiro, pela aparência. Que tal a gente tentar fazer um chá? Sugeriu Letícia certa vez. Eu tenho uma receita da vovó chamada Manhã de Verão. Eram 7 ervas, colhidas de um jeito especial. A primeira degustação foi na casa da tia Lúcia. As vizinhas se reuniram, levaram bolos, tortas e geleias. Meu Deus, igualzinho ao chá da avó Esther, exclamou Dona Nina emocionada. Mesmo aroma, mesma força. Será que eu posso comprar um potinho desse chá? Perguntou uma jovem professora da escola local. Eu compraria com certeza. Naquela mesma noite, a menina apareceu com um notebook. Tia Carolina, e se a gente criasse um blog? Tá super na moda agora. A gente pode falar sobre as ervas, postar as receitas da vovó. Blog, Letícia? Eu não entendo nada disso. Eu te ajudo. Fiz curso de redes sociais na escola. A gente só precisa pensar num nome bonito. E assim nasceu o blog Ervas da Vó Esther. A primeira foto,
Um buquê de tomilho sobre a janela antiga teve uma enxurrada de curtidas. No fim do verão, o jardim já estava transformado. Canteiros organizados, uma charmosa área de chá, um espaço para secar as ervas. Dentro da casa, Carolina montou um quartinho só para embalar e guardar os chás. Sabe, disse Carolina um dia, emocionada. Eu nunca imaginei que fosse me envolver com isso. Mas agora eu acordo e sinto que estou viva de verdade. Isso é maravilhoso, respondeu Letícia. O primeiro pedido grande chegou do nada. A dona de uma loja natural da cidade vizinha queria uma remessa de chás. Só falta uma embalagem bonita, disse ela, que conte a história, que tenha alma. Carolina e Letícia passaram uma semana pensando no design. Fotos antigas da Isé, avó, flores secas, papel craft, fitas de tecido. Obrigada por esse chá mágico, escreveu a primeira cliente no blog. Estou tomando-o de insônia e dormindo feito um bebê. Quando chegou o outono, o blog já tinha mais de 1.000 seguidores. Gente do Brasil todo comentava, pedia dicas, compartilhava histórias. A vovó dizia que as ervas são vivas, contou Letícia enquanto ajudava a embalar mais uma leva de chás. A gente tem que conversar com elas, agradecer. Aí elas entregam toda a força que têm. Uma noite, enquanto folheava os cadernos antigos da avó, Carolina encontrou um bilhete. O segredo do nosso trabalho é o amor. Pelas ervas, pelas pessoas, pela terra. Sem amor, nada floresce. Sabe, disse Carolina à sua parceira. Acho que entendi por que a vovó me deixou justamente esta casa. Foi aqui que eu me encontrei. Ela sabia. Sentia que seria assim. Lá fora, o jardim renovado sussurrava, com o vento. Na mesa, xícaras fumegavam com chá de ervas. E o celular vibrava sem parar com notificações de novos pedidos. 6 meses se passaram. Já era fim de tarde quando alguém bateu na porta. Carolina se afastou do notebook, foi atender e deu de cara com Eduardo. Como sempre, ele estava impecável. Terno caro, postura confiante, acessórios de marca. Mas o olhar tinha mudado. Estava mais avaliativo. Carolzinha, disse ele com aquele sorriso típico de gente bem-sucedida. Posso entrar? Carolina apenas se afastou para que ele passasse. Eduardo entrou e observou o ambiente com atenção. Você se saiu bem, surpreendente para falar a verdade. Não era assim que eu imaginava esta casinha. Mas ficou aconchegante, confortável. Me surpreendeu. Confesso que venho acompanhando seu projeto nas redes sociais. Interessante, está crescendo. Você finalmente virou alguém além de uma dona de casa. Por que você veio? Perguntou Carolina com calma. Sabe, repensei muita coisa. Sobre nós dois. Digamos que você passou com louvor por uma grande prova. E agora merece, de verdade, ser minha esposa. Uma mulher forte, independente, bem-sucedida. Podíamos formar um time imbatível. Eu posso te ajudar a levar esse negócio a outro nível. Eu posso te abrir portas importantes. A mulher soltou um sorriso sarcástico. Ah, entendi. Quando eu não era ninguém, você me expulsou de casa. Mas agora que eu dei a volta por cima, resolveu que sou digna de você? Convenhamos. Naquela época você era, digamos, pouco ambiciosa. Ele fez uma careta, tentando encontrar as palavras certas. Agora você cresceu. Ficou interessante. Eu tenho orgulho de você, de verdade. Eduardo, você acha mesmo que pode simplesmente voltar e recomeçar como se nada tivesse acontecido? E por que não? Eu tenho contatos, dinheiro, experiência. Pensa nas oportunidades que está desperdiçando. Não, respondeu ela com firmeza. Eu não sou mais a mulher que você podia controlar. E isso não tem nada a ver com sucesso ou dinheiro. Ela respirou fundo. Eu simplesmente não te amo mais. E pior, não te respeito. O quê? O rosto de Eduardo se contorceu de indignação. Você tá me rejeitando? A mim? Você tem noção do que está recusando? Tenho, sim. Estou recusando um homem que só valoriza os outros pelo que eles têm ou podem oferecer. Esse tipo de vida não me serve.
Vá embora, Eduardo. E não volte mais. Isso não tem futuro. Só tem uma coisa que ainda precisamos resolver: o divórcio. Vou cuidar disso em breve. Agora desaparece da minha frente. Mal tinha se recuperado da visita do ex-marido, e uma semana depois, quem apareceu na vila foi Fernanda. Irmãzinha, você tá de parabéns. Olha só, se reergueu. Estava acompanhando seu blog. Tô impressionada. Fernanda, estou muito ocupada. Fala o que você quer e vai embora. E pra que esse mau humor? Somos família, não somos? Tá, a gente brigou no passado, mas besteira. Esquece isso. Eu tava pensando, e se a gente virasse sócias? Eu tenho contatos, posso abrir portas. Imagina uma rede de lojas em São Paulo, você na liderança. E eu colhendo matinho. Interrompeu Carolina séria. Não, obrigada. Estou bem aqui. Então fica aí no seu mato, rosnou a irmã já irritada. Só não vem chorar depois quando quebrar. Empresária da roça. Vê se pode. À noite, Carolina contou tudo para Letícia, sua ajudante e amiga. A garota ouviu com atenção e, empolgada, sugeriu: e se a gente abrisse uma casa de chá aqui mesmo? A varanda é grande, dá pra pôr mesinhas, servir chás, fazer oficinas. Você acha que dá certo? Claro. No meio do ano eu termino o colégio e nem quero fazer faculdade. Quero trabalhar com você. Você virou como uma irmã mais velha pra mim. Carolina sorriu e a abraçou forte. E você é como uma irmãzinha pra mim. E quer saber? É uma ideia maravilhosa. Vamos fazer isso. Na primavera, a casa de chá da avó Esther recebeu seus primeiros clientes. Móveis antigos, toalhinhas de renda, ervas secas em potes lindos. O ambiente era puro aconchego e afeto. A pequena lojinha online virou um negócio de verdade. Letícia cuidava de tudo com facilidade, como se tivesse nascido para isso. Cada postagem tocava os seguidores. Cada cliente se sentia único. Os pedidos vinham de todo o país, do Oiapoque ao Chuí. E há pouco tempo, a primeira encomenda foi enviada para Praga. Carolina estava no jardim, distraída, passando os dedos pelos caules de trevo. Lembrava da avó dizendo enquanto plantava: trevo é teimoso, é resistente, igual a nossa família. Pode tentar arrancar, ele sempre volta a crescer. Dona Carolina. A voz de Letícia a tirou dos pensamentos. Menina balançava o tablet no ar como um troféu. Nos convidaram para um festival em Porto Alegre. Grande, internacional. Olhando para o rosto iluminado da jovem, Carolina teve uma certeza profunda. Aquela casa antiga, no meio do nada, não era só um teto. Era um trampolim. A avó sabia. Sempre soube que ali, entre ervas perfumadas e macieiras antigas, a neta encontraria seu verdadeiro caminho. Ela não tinha deixado apenas uma casa. Tinha deixado propósito, trabalho, alegria. E Letícia, a irmãzinha que Carolina nunca teve. O vento balançava os galhos das macieiras, abelhas zumbiam na grama e vozes alegres vinham da varanda. Carolina inspirou fundo o aroma das ervas e sussurrou: obrigada, avó. Por tudo. Agora me diz, será que o verdadeiro valor de uma herança está no dinheiro ou nos segredos que ela carrega? O que você faria se descobrisse que toda a sua vida estava prestes a mudar por causa de um simples caderno antigo? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.